já sabe. Toda quarta temos um papo muito importante, um papo necessário, com ele, que entende tudo e mais um pouco sobre direito do consumidor. Tanto que muitas pessoas o chamam de Doutor Direito do Consumidor. O nome fica em segundo plano, que é Maurício Vitor. Doutor, muito bom dia, brincadeira à parte, é sempre um prazer enorme tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. E apesar desse clima descontraído, infelizmente o nosso papo de hoje é um papo que gera muita revolta, preocupação e dor de cabeça nos consumidores, que é a EPR Litoral Pioneiro, que a gente sabe que infelizmente vem prestando um serviço muito ruim aqui no litoral do estado, na BR-277, trecho que liga Curitiba ao litoral paranaense. Doutor, muitas pessoas têm ficado horas na rodovia, inclusive eu sou uma dessas vítimas. Para um trajeto de 80 quilômetros, 90 quilômetros, eu levei 4 horas recentemente. No caso das pessoas perderem compromissos profissionais e médicos na capital do estado, ou pessoas que querem descer para o litoral, têm compromissos aqui e acabam não chegando a tempo. Como essas pessoas podem agir, tendo em vista que elas foram diretamente prejudicadas pela concessionária? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a nossa equipe. Bom dia aos queridos telespectadores, consumidores, né? E muitas das vezes vítimas dessa condição que é imposta indevidamente aos transeuntes da BR-277. Bom, o que nós vamos falar aqui serve para os nossos telespectadores, para a EPR, serve para qualquer concessionária em que você tenha o mesmo tipo de problema. Qual é o problema que a gente vai mencionar hoje? Porque existem outras questões que podem ser abordadas também relativos aos problemas de transporte, como o problema de buraco, o problema de sinalização. Mas, conforme a tua pergunta, vamos nos reportar à questão específica da retenção indevida na rodovia. Pois bem, uma coisa é a necessidade de realização de obras, de manutenção, de melhora, de recuperação, de reforma dos pontos em que a rodovia carece disso. E a gente sabe que não são poucos os pontos. Afinal de contas, a rodovia ficou mais de 2 anos sem nenhum tratamento, sem nenhuma concessão. A concessão veio e continuou sem obras, né? Ela praticamente ficou 10 meses sem proceder às reformas, né? Alguns poucos reparos. E aí começaram obras mais intensas. Pois bem, essas obras precisam ser programadas, precisam ser comunicadas e precisam ser feitas levando em conta que aquilo é uma rodovia, portanto, é um meio de transporte para as pessoas. A retenção sem um planejamento adequado causa prejuízos. E é esse prejuízo que nós queremos indicar ao nosso consumidor, ao nosso telespectador, como reaver em caso de ter sido criado de forma indevida. Pois bem, você falou que um determinado dia ficou 4 horas na rodovia. Exato. Eu vou falar de um dia em que eu fiquei até pouco mais do que isso. Houve um acidente com um caminhão lá no alto da serra. Claro que um acidente é um imprevisto, a concessionária tem que enfrentá-lo da melhor forma, mas é um imprevisto. Entendendo isso, eu estava em Paranaguá, vi isso, era cerca de 5 horas da tarde, falei, não vou subir a serra agora, né? Porque tem naturalmente uma retenção. Vamos evitar de congestionar o trânsito. Sendo possível, né? É o que você faz. Mas quando foi 20 horas e 40 minutos, a concessionária comunicou. Ela comunicou no WhatsApp dela, no Twitter, nas mídias sociais, pista liberada. E eu subi a serra. Acreditei no pista liberada. Pois fiquei retido no quilômetro 44 durante mais de 2 horas. Ou seja, a comunicação estava equivocada. Então, vamos começar a orientar o nosso consumidor assim. Há um grupo de WhatsApp, há redes sociais da concessionária. Lá ela comunica. Registre esse comunicado antes de você se deslocar. Porque se o comunicado não for verdadeiro, você tem uma prova concreta de que aquilo, você foi induzido a um erro em razão de uma comunicação errada. Começa por aí. Segundo ponto, registre o prazo que você ficou na rodovia. Porque se ele não for razoável,
se ele for excessivo, também é motivo para reparação de danos, porque você admitir um atraso de 10, 20, 30 minutos já está sendo condescendente. Agora, 1 hora, 2 horas, a administração da rodovia não está priorizando o consumidor. Aconteceu isso com você? A primeira providência aconselhável é, nos serviços de assistência ao usuário, deve ter um livro de registro de ocorrências e um termo para você fazer uma reclamação. Isso é essencial para que ela possa, a concessionária, atender às determinações legais. Neste local, você deve fazer o registro da ocorrência. Não havendo ali uma possibilidade de fazer isso, ligue o 0800 dela e faça o registro da ocorrência. O compromisso que você perdeu, o tempo que você perdeu na rodovia, os motivos, né, que levaram a isso. Eu saí de casa, não havia nenhuma retenção notificada e lá acabou havendo essa intercorrência, aí você faz o registro para que a concessionária possa, ela própria, ressarcir o consumidor daqueles danos que ele reputar em razão daquela perda de tempo. E além do ressarcimento de danos, doutor, é importante também registrar essa reclamação, porque através desse relato dos consumidores, das pessoas que passam por ali, órgãos fiscalizadores podem tomar providências. A gente já viu aqui no estado do Paraná, inúmeras vezes, o DR agindo em rodovias estaduais, em locais onde é da responsabilidade do governo do estado. E a gente espera do DENIT que ele também possa agir cobrando da concessionária, porque é uma concessão pública, é do povo. E se o serviço não está sendo prestado da maneira como deve, a população tem o direito de reclamar e de receber esses investimentos, essas melhorias necessárias para que o serviço seja bem prestado. Estou certo? Certíssimo. Afinal de contas, a rodovia é federal, neste caso aqui específico. O governo federal faz uma licitação para entregar à iniciativa privada para que a administração seja o mais eficiente possível, atenda mais o interesse do usuário. Ou seja, a gente está pagando, na verdade, 2 vezes uma carga tributária que implicaria a manutenção da rodovia e um pedágio porque ela foi concessionada. Então, a pedageira, a empresa que explora essa concessão, tem por obrigação prestar o melhor serviço em relação a nós, consumidores, e em relação ao poder concedente, que é o governo federal. Então, sim, Pierre, o registro desses fatos também é importante para que os agentes fiscalizadores, DENIT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, todos os entes envolvidos possam também atuar e exigir que o cumprimento contratual se dê integralmente, sob pena de não só a indenização aos consumidores, como também a necessária autuação contratual, às vezes multa, né? Às vezes uma rescisão, conforme o caso, de modo que a atuação do consumidor é sempre necessária e útil em tais casos. E como sempre, Pierre, não deixemos de exigir o direito. Registrou, a concessionária se manifestou negativamente e você ainda entende-se no direito, vá lá para aqueles serviços e plataformas que sempre orientamos, consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br e, ainda sendo necessário, dirija-se com um advogado da sua confiança ou, em causas até 20 salários mínimos por si próprio, a um juizado especial e faça a reclamação e a exigência daquilo que você entende que perdeu. Só para a gente finalizar, além de tudo isso que o doutor disse, você também pode e deve registrar a sua reclamação junto ao seu representante político. Mande um e-mail no gabinete do seu deputado estadual, do deputado federal que representa a sua região, que você votou ou não votou, mas que representa o local onde você mora, que representa a população do Paraná, reclamando, falando do que está acontecendo no litoral paranaense. Através também dessa atuação dos nossos legisladores, vai ser possível cobrar ainda mais da EPR Litoral Pioneiro, que vem, repito, realizando um serviço muito abaixo, muito aquém do que a população do Paraná, a população do litoral do estado merece. Doutor, muito obrigado pela aula hoje aqui no Bom Dia Litoral. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui. O aguardo então na próxima semana para que possamos debater esse e outros assuntos. O assunto EPR Litoral Pioneiro, infelizmente, e é com tristeza que eu falo isso,
Tem muita coisa ainda para ser debatida aqui no quadro Direito do Consumidor. Mas também temos outras coisas importantes e eu tenho certeza que na próxima semana vamos ter assuntos necessários para o público. Perfeitamente, Pierre. Concordo integralmente contigo. Ainda teria muitos outros fatos a serem abordados, mas esse no momento é o mais importante, dado o fato da perda de tempo de uma série de pessoas que estão perdendo compromissos, às vezes até a saúde, em razão de retenção indevida. Então, em outras oportunidades, podemos abordar os outros temas e todos aqueles temas de interesse dos nossos telespectadores. Meu muito obrigado a você, a nossa equipe, aos telespectadores e até a próxima quarta. Um abraço, doutor.